E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e tudo sobre finalmente a vitória do São Paulo. 2 jogos sem vencer, mas pra mim parecia um ano. Vitória do São Paulo contra o Criciúma no Morumbi, 2-1, resultado mais que justo. Então, antes de mais nada, desce embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo o vídeo, assistindo aí o pós-jogo. No final do vídeo eu volto. A gente tá falando muito desse jogo, do esquema tático do Zubeldia, dos jogadores e também do Jandrei. Créditos de direitos autorais eu vou deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Abertos pela esquerda. Ferreirinha é ponta. Então hoje com Ferreirinha e Lucas, São Paulo teve 2 pontas, o que gera mais preocupação na linha defensiva adversária, o que obriga a linha defensiva adversária a espaçar mais e talvez criar espaço para os demais jogadores do São Paulo penetrarem. E Ferreirinha e Lucas combinam bem com os laterais, porque os dois gostam de partir do lado para dentro. Então, porque o Ferreirinha é destro para jogar pela esquerda. E o Lucas gosta muito de puxar para a perna esquerda, vindo da direita. E aí abre corredor. Abre corredor para o Igor Vinícius de um lado, abre corredor para o Wellington do outro. Então, combina bem. Tenho a impressão que para os grandes jogos, com todo mundo saudável, o Rodrigo Nestor será o dono da posição pela esquerda. Mas o São Paulo tem mais repertório, mais opções nesse momento. O Wellington Rato é um caso interessante, porque o Rato, ele era o ratinho feio na última temporada, mas ele ganhou a vaga dele no campo e ele foi tão importante, um cara tão funcional para o time do São Paulo nas mãos do Dorival, mas aí veio a lesão. Aí o Luciano cresce com o Zubeldia, aí o Lucas volta e o Zubeldia aparentemente encaixa os dois, com o Lucas vindo da direita para dentro, e o Rato, mesmo recuperando de lesão, ele vai ter que escalar uma montanha muito grande para recuperar a vaga dele. Ou contar com uma baixa técnica muito grande do Luciano, ou se aproveitar de alguma outra lesão. Porque acho que em condições normais ficou pior para o Rato ganhar essa vaga. A disputa do outro lado, ela está mais aberta, e tem o Eric também, né, que pode jogar dos dois lados, é um jogador útil também, mas que perdeu espaço ultimamente. Vamos voltar ao Morumbi, 2-1 para o São Paulo contra o Criciúma, vitória importante do Tricolor. O Eduardo Afonso traz mais informações de um São Paulo que vence o Criciúma em casa e tem o próximo jogo também no Morumbi contra o Bahia, vice-líder, time treinado pelo Rogério Ceni, mas vice-líder empatado em pontos com o Flamengo. Vai ser um jogaço no domingo, Edu. Vai ser sim, Mota. Eu tenho 2 informações que são bem interessantes em relação a público e jogos aos domingos às 4 da tarde, que é o chamado horário nobre do futebol. A última vez que o São Paulo jogou como mandante aqui no Morumbi, nesse chamado horário nobre, foi no dia 29 de setembro do ano passado, quando decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo. De lá para cá não jogou mais como mandante às 4 da tarde. E o público deve ser muito bom, por isso a torcida do São Paulo gosta muito deste horário. Tem, sem dúvida alguma, o fato do time ter reagido e tem, acima de tudo, o fato do Rogério Ceni estar presente aqui, que é sempre uma grande atração para o torcedor do São Paulo, seja para torcer contra, que é o caso, como ídolo que foi de boa parte dessa torcida quando foi jogador. E outro detalhe, hoje o público que eu falei que foi o pior da temporada, de 28.008 pagantes, é o pior desde a final da Copa do Brasil também, em setembro do ano passado. São 23 jogos seguidos como mandante aqui no Morumbi, que o São Paulo tem público superior a 30 mil pessoas. Hoje, no 24º, nós tivemos esse primeiro público abaixo dos 30 mil, com 28.08. Já te digo que o Alisson está por aqui, está atendendo uns nossos colegas, e dentro de instantes o autor do primeiro gol do São Paulo, aquele que, na minha opinião, é o termômetro do meio-campo do São Paulo. Quando ele não joga, o time perde muito. Fala nesta posição e eu te chamo, Mota. Não, beleza. Inclusive eu já vou pegar esse gancho para falar com o do Alisson, com o Zupai. Eu concordo, termômetro, e acho que estava falando com o Donan aí na redação de regularidade, talvez o melhor da temporada. A gente já viu o Luciano jogar num nível muito alto, a gente vê o Lucas jogar num nível muito alto, mas o Lucas mais por questão de lesão, né, é pico, né, dos dois. O Alisson é um jogador regular, estável, e ele pegou porque a dupla é Alisson e Pablo Maia. O Pablo Maia é o primeiro, o Alisson é o segundo, né? O Maia é o 5, o Alisson é o 8, vamos colocar assim. Mas depois da lesão do Pablo Maia, e o Luiz Gustavo também estava machucado, chegou a jogar alguns jogos, alguns, no plural mesmo, Alisson e Bobadilla. E aí o Alisson era o 5, o Bobadilla era o 8. Então, e a gente sempre tem que lembrar, o Alisson ele era um ponta.
né? Então, ele era um ponta, aí ele virou um meia, aí ele virou um volante, e quando precisa, ele é o primeiro volante. E ele consegue entregar em todas as funções. Então é muito interessante vê-lo em campo. Contra o Vasco ele não jogou e o meio-campo do São Paulo desbalanceou, especialmente quando o Galopo tem entrado nesse meio-campo. O time perde uma intensidade muito grande, porque o Alisson, ele pode ver no jogo do São Paulo, o Fã Esporte pode reparar no próximo, caso não tenha reparado. Ele constantemente está entre os zagueiros para receber a bola na iniciação da jogada. Ele é um cara que faz esse meio-campo andar, porque ele é um jogador muito dinâmico, de velocidade, e ele é um cara de chegar. Às vezes ele cai pela direita, para o Lucas cair pelo meio, ele preenche o lado, ele vem, ele é o jogador oriundo dos lados do campo, e ele tem chegada, como chegou hoje, com 1 minuto, para fazer o gol do São Paulo. Nossa, mas do jeito que você está falando, Zupac, parece que o Alisson é o Luka Modric, né? Completo. Não é isso, né? Ele não é um craque, ele não é um jogador acima da média dos padrões, mas ele é, como disse o Edu, o termômetro, ele é o ponto de equilíbrio do meio-campo do São Paulo. Méritos para o Dorival Júnior, que foi quem o encaixou nessa função de volante, e o Zubeldia continua aproveitando muito bem essas virtudes que o Alisson entrega ao meio-campo do São Paulo. Essa coisa do mérito do Dorival que eu acho interessante. O Alisson nunca foi um jogador que a torcida não gostava, mas não era especial, era aquela coisa que entrava, colaborava. E, assim, a história do Alisson fica ainda mais impressionante quando a gente lembra dos problemas pessoais que ele passou. Sem dúvida. E o Bola da Vez, que ele, na entrevista que ele nos deu aqui, foi reveladora nesse sentido. Então, um cara que passou o que ele passou do ponto de vista pessoal, mental, emocional, psicológico, que se reinventou em diferentes funções, e a essa altura da carreira tem essa importância num time como o São Paulo, é notável. E foi premiado hoje com um belo gol. A gente já volta ao Morumbis. Vamos, porque o Edu tá na zona mista, eu tenho medo de chamar alguma coisa aqui e atrapalhar o Edu. Mas se a gente tiver o gol do Luciano, porque é algo que também que a gente não estende muito, que eu vou jogar aqui pro Zupac pra gente ver o gol do Luciano, que é o segundo. Mas jogar em série é muito legal, né? Porque as jogadas que são muito diferentes, elas ficam registradas, a gente lembra por anos. Não tô dizendo que essa é mega diferente, mas a gente não vê sempre. Assim, tocar pro lado pra alguém bater, a gente já viu. Mas do cara de costas, chegou o Alisson e ele merece falar. Vai lá, Edu! Bom, legal, obrigado. Deixa eu começar aqui então com os meus companheiros essa coletiva. Atualmente, Alisson, acho que desde o ano passado, você não depende de gols para mostrar para a torcida que você é o termômetro do meio de campo, jogador extremamente valorizado, o Dorival achou uma posição e você abraçou ela, e hoje o São Paulino não consegue imaginar o time sem você no meio de campo. Mas quando vem com o gol, aí é mais gostoso, né? Porque aí o gol dá toda aquela atenção e você aproveitou a primeira bola e acho que tirou um peso muito grande de um time que vinha pressionado logo no primeiro minuto. Foi isso mesmo? Sem dúvida, né? Feliz pelo momento, mas principalmente feliz pela vitória. Acho que era o momento, né, da gente conseguir esses 3 pontos, né? A gente tinha uma sequência muito boa, acabou sendo interrompida. Todos nós sabemos que precisaríamos melhorar e hoje fizemos uma grande partida, né? Não sofremos quase nada ali na partida, então, sem dúvida nenhuma, fico feliz também pelo gol, né? Até brinquei com os meninos, acho que eu tô vendo mais gol de volante quando eu jogava de atacante, né? Mas é só agradecer meus companheiros, né? Pela confiança, pela ajuda que eles me dão ali dentro de campo também. Então a gente fica feliz aí de ter conseguido os 3 pontos, que era muito importante pra gente hoje. Inclusive, depois do gol, você comemora bastante, como sempre, mas teve um abraço bem especial no Zubeldia. Eu tenho que perguntar isso porque essa semana, com aquela encheção de saco, aquele blá 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 que vocês acompanham e falam, putz, isso de novo, tem um racha no elenco, não tá mais conectado o Zubeldia com o elenco. Talvez até para falar, olha gente, não tem nada disso. Conta pra gente um pouco desse abraço, é mais uma coisa natural mesmo de vocês. Cara, que eu falo, né? A internet, ela é boa, né? ela é tanto boa quanto ruim, né? As pessoas, às vezes, né, falam o que querem e a gente não tem controle do que as pessoas falam. Né? A gente fica muito chateado, porque acaba, querendo ou não, colocando o nosso nome, né? A gente fica triste por falar que tem racha no grupo, que a gente não está com o treinador. Há 10 dias atrás, 20 dias atrás, nós estávamos aí 12, 13 jogos, né, sem perder e estava tudo certo. E daí quando perde, começa a falar que tem crise, que tem rincha. Mas o pior de tudo isso é que só olha o lado do São Paulo, né? Sempre quando é no São Paulo as coisas são piores, nunca olha o lado, né? O outro lado. Mas aqui nunca foi assim, cara. Aqui é um grupo, né, de homens corretos, que querem o bem do clube.
E o Abraço no Zubeldia ali, cara, é um cara que eu tenho enorme carinho, é um cara que me cobra muito, um cara que conversa muito comigo, assim como eu fiz o gol no Barcelona também, né, agradecer a ele, né, então eu fico feliz de ter feito hoje, ter dado um abraço nele, porque é um cara que eu estou evoluindo muito, crescendo muito e aprendendo muito com ele. O Alisson, rolou alguma conversa com o Jandrei no vestiário? O Jandrei falou alguma coisa ali para vocês internamente agora, depois do gol? Cara, não, né, somos seres humanos, né, assim como vocês erram também no trabalho de vocês, não, a gente não vai acertar sempre, né? Pode ser que no próximo seja o Alisson, pode ser, né, o Arboleda, pode ser fulano, ciclano, a gente está propício de erro, né? Mas tá todo mundo junto, cara, né? Então, a nossa vida é assim, né? A gente, a cada 3 dias a gente é cobrado, né? Então, tá todo mundo junto. O Jandré é um cara que nos ajudou várias vezes, é um cara que, eu acho que nem a maioria das pessoas sabe, é um cara que jogou com a costela quebrada, um cara que jogou bastante tempo com a costela quebrada, então é um cara que sempre se empenha nos trabalhos. E é assim, cara, como eu disse, hoje ele errou, amanhã pode ser o Alisson, e é assim, somos seres humanos, nem sempre vamos acertar, mas a gente está junto na boa e na ruim. Apesar do São Paulo ter caído um pouco de ritmo no segundo tempo, faz um ótimo primeiro tempo, né? Tanto que consegue garantir a vitória durante esse tempo. Qual que foi a conversa internamente de um jogo para o outro, para uma mudança tão grande, né? Daquela goleada contra o Vasco, do Vasco no caso, para esse jogo contra o Criciúma? Acho que é a cobrança, né, entre nós, né? Acho que a gente tinha que deixar um pouco de lado também o que falava da comissão e nós jogadores, né, se juntar, reunir e saber que a gente dependia de melhorar, porque a gente fez 2 jogos realmente abaixo. Isso aí não precisa o torcedor falar, não precisa a imprensa falar. Nós jogadores sabemos que a gente fez 2 jogos abaixo. Então a gente conversou bastante, aí no dia seguinte o Zubeldia também já veio, conversou com a gente, né? Ele conseguiu trabalhar mais com a gente, até mérito hoje dele, da comissão, que conseguimos fazer um gol de jogada ensaiada. A gente fica triste por não ter tanto tempo, né, para ele trabalhar com a gente, porque sem dúvida nenhuma a gente ia crescer ainda mais com ele. Mas é isso, então a gente sentiu bastante, a gente ficou muito triste também com esses 2 jogos que fizemos, mas agora passou, agora focar agora no Bahia, descansar hoje. Vamos ver o que ele vai nos pedir também nesses próximos dias aí para que a gente possa chegar no domingo, que sabemos da dificuldade que vai ser para que a gente possa conseguir uma vitória novamente. Eu até te perguntar em relação a esse jogo de domingo, porque tem um grande ataque. Isso pro Fluminense. E o Rafael chegou e tomou conta, e a pauta, quem vai suceder o Ceni, acabou. O Rafael enterrou essa pauta. Mas o Rafael foi para a Copa América com méritos, né? Pela lesão do Alisson, do Ederson, sim, na verdade. E aí o Jandrei volta a campo. Eu entendo a desconfiança do torcedor, ela faz sentido, mas esse tipo de gol que ele tomou hoje me preocupa menos. Sim. O que me preocupa mais é um gol com a falha do movimento do goleiro para defender. Porque esse gol é mais uma infelicidade. Falta de concentração, jogo terminando, pegou mal na bola, etc e tal. Agora, a tranquilidade que muitos adversários vêm encontrando para bater, a confiança que muitos adversários vêm encontrando para bater de longe, para chutar contra o gol do Jandrei, e alguns gols que ele aceita, né? Não é frango, não, mas que ele aceita, acho, talvez esteja sendo muito rigoroso, que o gol do Coronado na Neoquímica Arena, que foi belíssimo, sim, talvez um goleiro mais ágil, mais alto, envergadura maior, tivesse conseguido intervir e defender. O gol do menino do Vasco, Leandrinho, foi um chutaço, pegou muito bem na bola, mas era no canto do Jandrei. Não é nenhum tipo de frango, nenhum tipo de falha, mas são bolas que talvez um goleiro de um outro nível teria uma chance maior de pegar. E o Jandrei passa essa sensação, por isso que ele é o reserva e o Rafael é o titular. O gol de hoje foi uma falha na saída, mas me preocupa menos do que a falha com as mãos. A falha na hora de defender um chute, menos mal para o São Paulo e para o Jandrei em especial, que o gol do Arthur Caíque foi aos 92 minutos, já na reta finalzinha do jogo. A gente, para não passar batido, você é um cara que durante os estaduais sublinhava o bom começo de ano do Criciúma. Ótimo. E o Criciúma é um time que, curiosamente, estava mal em casa, ganhou no fim de semana do Botafogo, vitória importante. Hoje se comportou bem, de fato esse é aquele time chato, quem enfrentar o Criciúma tem adversário que vai dar trabalho. Um bom técnico, Cláudio Tencati é um bom técnico, não por acaso o Tencati fica bastante tempo nos lugares onde ele trabalha, ele tem uma história no Londrina, uma história longa no Londrina, de acessos, de estabilização do Londrina dentro das suas realidades. Agora na equipe do Criciúma ele também tem um trabalho longevo, me recordo agora me fugiu agora qual marca ele quebrou,
há alguns meses de tempo, assim, de trabalho. Ele é muito bom treinador, conduziu de volta o Tigre e o Criciúma à primeira divisão, campeão catarinense, embora a gente reconheça que o futebol catarinense, que já teve 3, 4 times na primeira divisão, não vive o seu grande momento, mas o Criciúma é um clube estabilizado nesse sentido e é um time organizado. É claro que é um time com várias limitações técnicas na hora de competir contra os melhores times do país, e o São Paulo tem um grande time. O papel do Criciúma no campeonato é sobreviver. E, por enquanto, ele está acima da sobrevivência, olhando para uma disputinha de Sul-Americana e se pintar, que é uma margem muito pequena de classificação. Então, é um começo de campeonato de Criciúma, de Cuiabá, de Juventude, que são equipes cotadas para estar lá embaixo, acima do esperado, empurrando lá para baixo o Vasco, o Corinthians, o Grêmio, o Fluminense, né? Então, tecnicamente, é um time que vai ter dificuldade para vencer os grandes, mas em termos de organização, de competitividade, é um time muito, muito bem treinado. É um time que, enfim, que o Vasco não vive um grande momento, mas é um time que tocou 4 no Vasco dentro de São Januário, né? Não é um time bobo, é um time bem trabalhado, um clube organizado e um time bem trabalhado. Se comportou taticamente até bem contra o São Paulo. Mas o São Paulo é melhor e foi melhor e por isso venceu. São Paulo fez 2 gols, o primeiro com o Alisson logo no começo da partida e depois uma jogada ensaiada do Luciano que a gente já vai debater. Vamos trazer um pouco o gol rápido, relâmpago do São Paulo, que não é uma exceção. O São Paulo já teve alguns jogos em que fez gols rápidos, mas nas últimas partidas não estava sustentando resultados. Foi o caso, por exemplo, com o Corinthians, em que se viu 2 vezes à frente do marcador, mas ficou no 2-2. Então, 0,59 o gol do Alisson, 3,13 Lucas Moura, 4,49 também o Lucas Moura, que no gol do Alisson participou também. Foi o gol mais rápido do Brasileirão 2024. Quando vem uma tela dessa, para você, vem a palavra coincidência ou não vem uma característica? Característica, e a gente pode colocar nessa tela também o gol do Vasco. É que olhando contra o Vasco, olhando para esses gols, o gol do Vasco foi muito tarde, porque foi aos 10 minutos do jogo. É isso. Mas ainda é começo, o gol do André Silva, no belo cruzamento do Rodrigo Nestor. Isso é estratégia. O São Paulo começa os seus jogos de maneira forte. Porque, assim, primeiro porque, é claro, é muito melhor começar vencendo. Agora, olhando pelo prisma da estratégia, o São Paulo é um dos bons times do futebol brasileiro. É normal que as equipes joguem contra o São Paulo, especialmente no Morumbi, fechadas, né? Isso não é novidade, é o mais óbvio do óbvio. Então, se o São Paulo consegue começar forte e já marcar logo no começo do jogo, ele vai desmontar a estratégia do adversário, porque não vai valer a pena ele ficar lá atrás fechado se está perdendo o jogo, vai tentar sair um pouco mais, vai oferecer ao São Paulo mais espaço para jogadores como o Lucas, para jogadores como o Luciano, para jogadores como o Ferreirinha, que hoje foi novidade, terem espaço para jogar e mais tranquilidade para o São Paulo administrar. Os jogos em que o São Paulo encontrou as marcações mais fechadas por dentro, tirando Lucas e Luciano do jogo, foram jogos que o São Paulo sofreu mais. Então, contra o Barcelona, né, no estádio do Morumbi pela Libertadores, o próprio jogo contra o Vasco, né, os volantes do Vasco fecharam muito bem o espaço do Lucas e o Lucas não jogou, né? Então é muito importante para o São Paulo marcar, para qualquer time, né, mas já que estamos falando do São Paulo, marcar no começo para ter controle maior sobre a narrativa do jogo. E hoje o importante foi não só que marcou antes, marcou cedo, não baixou tanto o ritmo depois e não perdeu essa vantagem, que foi o que houve contra o Corinthians e foi o que houve contra o Vasco da Gama. Ô Zupac, a gente tá vendo os melhores momentos e eu perguntei para você agora há pouco desse posicionamento, a utilização de Luciano e Lucas. Um setor que é interessante também debater é o meio campo barra as laterais ali, os alas, digamos assim, porque óbvio que o calendário é longo e precisa ter um rodízio, então natural, mas você já consegue apontar quem são esses caras? Porque Nestor jogou, obviamente teve essa questão que o Edu até falou para a próxima partida de estar à disposição, Michel Araújo, Galopo, que entrou bem em alguns jogos como reserva, como titular não teve o mesmo desempenho, o Wellington Rato que está voltando de lesão. Qual é essa meiuca do São Paulo ideal? Hoje eu vejo uma disputa, que é a disputa na ponta esquerda, que é uma disputa tripla com vantagem para o Rodrigo Nestor, que é o mais estável dos três. O Michel é o segundo que tem sido mais utilizado. E hoje o Ferreirinha foi o escolhido. O Ferreirinha que no começo, a gente fala começo, tá no começo ainda, mas nos primórdios da era Luiz Obeldia, até porque tinha lesão de Lucas,
lesão de rato. O Ferreirinha era mais utilizado e fez até alguns bons jogos, como por exemplo a estreia do Zubeldia contra o Barcelona lá em Guayaquil. Mas é uma disputa que está aberta. Hoje o Ferreirinha foi opção. E aí eu acho que essa escolha pode ser feita muito jogo a jogo. Então o São Paulo ia enfrentar um time que ia tentar se defender mais. E aí ele vai com o Lucas de um lado e Ferreirinha do outro para ter 2 pontas agressivos, porque... Vamos começar falando do Jandrei. E eu não vou falar nada, eu vou deixar para vocês darem aí nos comentários a opinião sobre o nosso querido goleiro reserva, Jandrei. Um jogador que eu queria fazer uma menção honrosa é o Alan Franco. O que o Alan Franco vem jogando e o equilíbrio que o Alan Franco tá dando para essa zaga do São Paulo é incrível, né? Engraçado como o Alan Franco não jogava com o Rogério e tá sendo um ponto de equilíbrio muito grande com o Zubeldia. A diferença quando o São Paulo atua sem o Alan Franco para com o Alan Franco é gritante, é grotesca. Então é muito bom vermos o Alan Franco. E eu sinceramente achava que o Ferrarese ia ser esse zagueiro pelo lado esquerdo, né? Por ser canhoto, apesar de não ser canhoto, ele trabalha muito bem com a perna esquerda e é um bom zagueiro. O Ferrarese é canhoto. Deixei aí nos comentários, que agora até eu fiquei na dúvida, que ele joga pelo lado esquerdo e, se eu não me engano, ele tem esse passo para a perna esquerda. Então, assim, o São Paulo, graças ao bom Deus, fez um primeiro tempo ótimo, porém, tem algumas ressalvas. Por mais que o São Paulo tenha vencido hoje, por mais que o Luciano tenha feito gol, eu acho que os melhores momentos do São Paulo hoje no primeiro tempo foi quando o Luciano estava dentro da área próxima ao Caleri. Todas as vezes que o Luciano saiu da área para tentar armar o jogo, eu achei que o jogo ficou um pouco truncado. Achei que às vezes ele segurava demais a bola e é uma característica do Luciano, atuando como meia, ele prender demais a bola, demorar um pouco no passe, dar o passe para trás, às vezes segurar para sofrer a falta e não dar continuidade na jogada. Eu prefiro o Luciano como ele começou no início do primeiro tempo. No início do primeiro tempo, acho que até uns 20, 25 minutos, ele estava jogando praticamente de segundo atacante, lá dentro com o Caleri e o Lucas tendo muita liberdade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Os volantes também, o Alisson tendo muita liberdade para chegar na frente. Por quê? Porque o Luciano não estava ali na meiuca, o Luciano estava mais próximo do Caleri. Eu prefiro ele assim. Eu acho que quando o Luciano começou a recuar para tentar armar o jogo, o time ficou um pouco estático, o time ficou um pouco previsível, algo que acontece com frequência. Então, eu prefiro o Luciano próximo do Caleri, próximo do gol. E dá uma pena do Caleri, né? Porque assim, se o Luciano tá armando o time, cara, a bola não vai chegar no Caleri para ele finalizar. Quantas bolas o Caleri finalizou hoje? Quantas bolas o Caleri finalizou nos últimos jogos? Não tem quem cria jogada para ele, não tem quem dá assistência pro Caleri. O Caleri é um cara que vive de bolas aleatórias, porque nós não temos um meio de ligação. Dá um pouco de pena pro Caleri. É um cara que apanha o jogo todo, toma pancada o jogo todo, corre, se mata e dificilmente a bola chega para ele. E aí o Alisson tá fazendo gol, o André Silva tá fazendo gol, todo mundo tá fazendo gol, menos o Caleri. Dá um pouco de dó. E o Caleri, ele é um cara que ele não fica só lá dentro para a área parado. Você pode ver que direto o Caleri sai da área, abre para quê? Para gerar espaço. Às vezes o Caleri tá aberto na ponta, armando o time para gerar espaço para os outros caras entrarem. É um jogador diferente. E dá pena o Caleri tá fazendo pouco gol. Por quê? Porque não temos um meia. Enquanto o Luciano estiver atuando por dentro e o Lucas aberto, o São Paulo vai criar cada vez menos. O São Paulo hoje não fez um jogo... teve um monte de chance clara. O Ferreirinha jogou muito bem hoje. A velocidade que o Ferreirinha dá pelo lado esquerdo é muito interessante. Ele ainda tem que melhorar a questão da finalização, ele ainda tem que melhorar algumas tomadas de decisões, que ele tem algumas tomadas de decisões equivocadas, mas é totalmente diferente da dinâmica que o Rodrigo Nestor. E eu não acho o Rodrigo Nestor ruim, eu só acho que o São Paulo tem que jogar pelo menos com um ponta. Ou o Eric do lado de lá, ou o Ferreirinha do lado de cá. São Paulo atuar com 3 meias, ele perde muito profundidade, ele perde o drible. Ele perde o que o Ferreirinha tem, ficar lá aberto, pisando na linha lateral para essa bola vir e ele costurar um, costurar dois. São Paulo infelizmente perde isso quando o Ferreirinha não tá.
E o Nestor acaba entrando ali pelo lado esquerdo, e o Nestor não é um ponto, o Nestor é um meia. Então ele cria mais ali na base da interação, da triangulação, da dinâmica. O Nestor é um jogador mais dinâmico. Lógico, o Ferreirinha também não precisa jogar todos os jogos, mas eu gosto muito da dinâmica e da velocidade e das opções que o Ferreirinha dá pelo lado esquerdo. E prefiro o Luciano mais próximo ao Caleri, mais próximo ao gol, no lugar que o Luciano é mais decisivo, no lugar que a bola chega, ele tem que dominar, girar e bater. Que é isso que ele sabe fazer muito bem. Bater de primeira, dominar, girar e bater, fazer uma tabela curta com o Caleri. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o São Paulo ganhou, muito feliz. O time demonstrou uma atuação boa, mas o Criciúma também não é parâmetro. A gente não pode se iludir. O Criciúma não é parâmetro para muita coisa. Um time bem limitado mesmo. Geralmente só se impõe lá jogando no estádio do Criciúma. Eu não sei nem o nome do estádio do Criciúma, para ser sincero com vocês. Mas fora de casa, o Criciúma não é um time que se impõe. O grande teste do São Paulo agora vai ser contra o Bahia, no Morumbi. Eu assisti o jogo do Bahia e vou falar para vocês. O futebol que o Bahia joga hoje é um futebol que eu sonho pro São Paulo, cara. Um futebol rápido, técnico, troca de passe e triangulação. Cara, o que o Rogério Ceni tá fazendo no Bahia, o dia que você tiver tempo, você vai ter tempo, né, que você vai assistir o São Paulo e Bahia. Vocês vão ver o tanto que esse time do Bahia tá jogando. Joga muita bola esse time. Não é vice-campeonato, não é vice-líder do campeonato à toa. O Rogério tá fazendo um grande trabalho no Bahia. É um time muito rápido. Um time que tem jogadas assim, que você acha que a jogada vai ser aqui. Quando você vê, o cara lança a bola nas costas. É um time que vai... Cara, o São Paulo vai penar. Não vai ser um jogo fácil o jogo contra o Bahia no Morumbi. Não vai ser. O time do Bahia é um time muito bem treinado. Um time muito chato. Um time muito organizado. Um time muito rápido. Vai ser um grande teste pro São Paulo. Se o São Paulo passar pelo Bahia e conseguir uma vitória, uma boa vitória, o São Paulo já enche o peito para continuar. Para quem sabe engatar uma sequência de vitórias para pensar em título brasileiro. Mas precisa ganhar do Bahia e precisa engatar uma sequência de vitórias. O São Paulo precisa de uma sequência de vitórias. Você ficar invicto com muito empate não resolve nada. O São Paulo precisa de uma sequência de 3, 4 vitórias aí para pular lá para cima, para pular no pelotão de cima. E eu espero que o São Paulo consiga a sua vitória contra o time do Bahia. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!